Fala comigo! E aí, família concurseira? Aqui é o professor Everton. Bom, nós estamos com esse projeto de lançar uma série de vídeos que vai te assessorar quanto à produção textual, especialmente para esse concurso da Polícia Rodoviária Federal. Bom, o objetivo maior aqui é discutir tema e discutir texto produzido, então vamos diretamente ao assunto. O papo, meu irmão, é um papo de redação. Vamos lá? Em defesa do meio ambiente sustentável, foram desenvolvidas pela PRF atividades de combate ao crime ambiental. O destaque foi para a equipe Fauna, composta ainda pelo IBAMA, CRMV, o Ministério Público e a ONG Animalia. A equipe Fauna tinha como objetivos coibir a criação ilegal e o tráfico de animais silvestres, combater a caça predatória, realizar ações de educação ambiental, estimulando a entrega voluntária de animais mantidos em cativeiro e fiscalizar criadouros cadastrados junto ao IBAMA. Foram 5 dias de fiscalização, sendo resgatados 609 animais silvestres vivos, aves e répteis, 2 animais silvestres mortos, produto de caça, apreendidas 13 espingardas, armadilhas e outros apetrechos para caça. Mais de 230 pessoas foram sensibilizadas pelas ações educativas relacionadas aos crimes ambientais. Meus amigos, este foi o texto motivador que deu ensejo então à formulação do tema, beleza? Vamos então aos quesitos formulados a partir dessa temática que os senhores deverão então abordar no seu texto. Vamos lá comigo? Vem comigo, vem comigo! Olha lá. Em relação ao texto acima, redija uma dissertação que atenda aos quesitos que se seguem. Vamos ver? O primeiro deles, esse aqui, ó. Qual é o conceito de meio ambiente, meu amigo? Vou te dizer o seguinte, ó. Corta para mim, meu amigo. É o seguinte, quando se pensa em produção textual, a aderência de técnica, ou seja, aprender técnica é uma coisa relativamente fácil. Por quê? Porque técnica é uma coisa congelada, uma coisa estática. Você vai apenas reproduzi-la. Meu objetivo aqui é, além de dar embasamento técnico, discutir domínio temático. Porque vejam, senhores, você pode ser o melhor produtor de texto do mundo, tudo bem? Você é o Picasso da produção textual. Mas de repente, você estiver lidando com um tema que você não conhece, bom, vai ficar estilo Chico Xavier. Vou te representar como é que seria. Chico Xavier, tipo assim, o cara recebe o tema, não conhece, aí ele fica tipo assim, ó, esperando que baixe um santo, né? E aí sabemos que isso não funciona bem assim, até mesmo porque o examinador ele vai ter um padrão resposta e ele quer ver as respostas desses quesitos no seu texto, ou a aproximação máxima possível, tudo bem? Então, nesse sentido, se você não sabe conceituar o que é meio ambiente, a sua produção textual já perde diretamente agora 4 pontos. Instantaneamente acabou de somar a sua nota final, 4 pontinhos, beleza? Então o primeiro quesito seria esse, ó. Qual é o conceito de meio ambiente? Lembrando, senhores, para ter domínio temático, não tem como tê-lo sem antes ter uma breve leitura, uma breve revisão uma revisão bibliográfica. Para isso, então, é interessante que você alinhe técnica com leitura, tudo bem? Então, as duas coisas são indissociáveis. Para escrever bem, tem que ler. Se eu não leio, não consigo escrever com propriedade, tudo bem? O primeiro conceito é esse. Qual é o conceito de meio ambiente? O segundo quesito, nós temos, com relação aos crimes contra o meio ambiente, cite 3 obstáculos encontrados por parte da Polícia Rodoviária Federal no combate ao referido crime. Ou seja, se você não tem a aproximação quanto aos obstáculos encontrados pela Polícia Rodoviária, no combate ao crime ambiental, neste momento você passa então a psicografar, passa a inventar informação e sabemos, de amplo conhecimento, de notório conhecimento, quais são os obstáculos que a Polícia Rodoviária tem para então controlar esse crime, para o combate a esse crime. Muito bem, terceiro quesito, qual que é? Comente a respeito da importância da fiscalização ambiental promovida pela Polícia Rodoviária. Pô, interessante, Você tem os obstáculos e agora a importância. Então veja que os quesitos inclusive se complementam de tal forma que o texto passa a apresentar um elemento chamado progressão temática. Progredir tematicamente tem a ver inclusive com a ordem das suas respostas quanto aos quesitos que foram apresentados. Tudo bem? Beleza? Irmãozinhos, fala comigo, vai para cá, ó. Aponte soluções para o combate aos crimes de origem ambiental, cuja participação da PRF fique clara, beleza? Então nós temos essa composição de quesitos que vai dar ensejo então à sua formulação textual. Senhores, eu vou agora
partir então para o meu texto feito a partir desse tema e discuti-lo com os senhores. Aqui está, tá? Um minutinho, olha lá, ó, foi. O que está em amarelo aqui, ao meu fundo, os senhores percebam que essa parte aí é o tópico frasal e esse tópico frasal responde ao primeiro quesito. Lembrando que o primeiro quesito era qual é o conceito, ou mesmo a definição, o CESP adora definição ou conceituar a coisa. Então aqui nós temos qual é o conceito, tá, de meio ambiente. Vem comigo, senhores, atenção. O meio ambiente é entendido como o conjunto de elementos bióticos e abióticos, segundo a definição que contida no Código Florestal Brasileiro, Lei 12.727/12. Por consequência, é bastante amplo e tem na Polícia Rodoviária Federal um importante aliado para a sua preservação. Senhores, essa primeira parte, esse fragmento inicial da introdução, o objetivo foi exatamente atender ao primeiro quesito, ou seja, 4 pontos, ó, já ganhamos ao reproduzir aqui essa parte que é o tópico, e o tópico tem por finalidade apresentar o tema. Então veja que o tema vai tangenciar, é óbvio, quanto ao meio ambiente e a relação que o meio ambiente tem com a Polícia Rodoviária, ou melhor, a relação que a Polícia Rodoviária tem com o meio ambiente, tá certo? Então vamos lá, senhores. Essa parte que está em verde, tá, que constitui ainda a minha introdução, ainda faz parte da minha introdução. Essa parte aqui já é a minha tese. O que seria a tese? A tese, basicamente, é a apresentação daquilo que nós teremos durante o desenvolvimento, a título de discussão. Então, se eu volto para o tema, eu percebo o seguinte, senhores. Nesse tema, nós tivemos aqui, ó, vai acompanhando comigo aqui ao fundo, o segundo quesito. Esse segundo quesito, o objetivo dele foi tratar os obstáculos que a Polícia Rodoviária encontra, né, para então combater o crime, que é o crime de origem ambiental. Tudo bem? Obstáculos. Atenção à palavra obstáculos. O terceiro quesito, ele vai falar sobre a importância da fiscalização ambiental promovida pela Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem? Então eu tenho 2 palavras-chave. Quais são elas? Primeiramente, obstáculos encontrados, né, palavras ou contextos, né, frasais, contexto frasal. Primeiro é obstáculos encontrados pela PRF no combate ao crime ambiental, e o segundo contexto frasal seria então a fiscalização ambiental. Tudo bem? São essas 2 abordagens aí. Eu tenho que trazer essas duas, os dois quesitos, ou seja, o segundo e o terceiro quesito, eles devem ser reproduzidos ali na minha tese, a título apenas de apresentação. Porque qual que é o objetivo de uma tese? Se não, direcionar o que vai ser discutido no desenvolvimento. Então a introdução são 2 partes. Inicialmente nós tivemos um tópico frasal. O objetivo dele foi, coincidentemente com esse tema, foi conceituar o que seria meio ambiente. E a tese é apresentar o que vai ter a título de discussão no desenvolvimento. No nosso caso, obstáculos, são os obstáculos e a importância, tudo bem? Da fiscalização. Então voltando aqui para o nosso texto, nós temos, ó, os obstáculos. Vamos ver a leitura do início? Tese. A tese está com a seguinte composição: personificando-se o assunto, destacam-se os obstáculos encontrados para o combate aos crimes ambientais, bem como também, assim como, e da importância da fiscalização. Portanto, senhores, 2 partes nós temos na introdução. O tópico frasal respondeu ao conceito de crime de meio ambiente. E a segunda parte, que foi a tese, direcionou o que vai ser discutido no desenvolvimento. Atenção! Muita atenção nessa hora. Não é para discutir agora o que é, quais são os obstáculos, ou mesmo qual é a importância da fiscalização. Pelo contrário, é apenas para apresentar. Veja, qual que é o objetivo de uma introdução, se não apresentar o tema e deixar claro para o leitor qual é o conteúdo desenvolvido. O conteúdo desenvolvido é a resposta que nós teremos ao segundo e terceiro quesito. Senhores, o segundo quesito está aqui, ó, os obstáculos. 5 pontos para que você aponte 3 obstáculos encontrados pela Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime ambiental. Vamos a eles? Aqui meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, senhores. Né? Neste primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós vamos tratar então os obstáculos. Atenção, vamos lá? Quanto aos entraves para realizar o combate aos crimes ambientais, na visão da Polícia Rodoviária Federal, destacam-se o número grande de rodovias não cobertas pela polícia, a malha viária de vicinais. Resumindo, quem que é o que representa esse número grande
de rodovias não cobertas pela PRF? Começaríamos então com a malha viária de vicinais, que são aquelas estradas que encontramos dentro da limitação urbana, ou seja, quando se pensa numa estrada de origem urbana, ela é chamada comumente de vicinal, tudo bem? É uma linguagem que deve aparecer na sua prova. Além das vicinais, temos também as rodovias, além das vicinais, nós temos as rodovias estaduais, não para por aí, e conexões entre propriedades particulares. No caso de crimes contra a fauna, é meu segundo obstáculo. No caso de crime contra a fauna, é comum encontrar caçadores que, ao abaterem a caça, transportam como se fosse carne de produção rural, né, através de carcaça. Ou seja, despela-se o animal, né, decapita-se ele, quando está vendo apenas a carne, não tem diferença entre um porco e um cateto, certo? Então é um obstáculo que a Polícia Rodoviária encontra para fiscalizar, então, os crimes de origem ambiental, beleza? Então é comum encontrar caçadores que, ao abaterem a caça, transportam como se fosse carne de produção rural, carcaça que dificulta o reconhecimento da origem da carne, bem como também a biopirataria. São dois obstáculos encontrados aí para o controle desse crime. Muito bem. Terceiro obstáculo, senhores, number 3. Vamos lá? Os policiais relatam também a falta de efetivo como fator limitante, tá, de suas ações. Uma breve conclusão de parágrafo nós temos: por essas razões, tem-se uma limitação no serviço policial. Beleza? Basicamente, senhores, o parágrafo de desenvolvimento pode ter de 2 a 3 partes. 2 a 3 partes. Este parágrafo contemplou 2 partes. Quais foram elas? Em azul foi minha linha argumentativa. Foi exatamente o fragmento textual do desenvolvimento que respondeu ao quesito. O que está em roxo, lilás, não sou muito bom com cores, o que está nessa coloração, roxo ou lilás, não sei, vai atender à conclusão de parágrafo. Então nós temos de 3 a 2 partes. Este parágrafo contemplou 2 partes, linha argumentativa e a conclusão de parágrafo. O próximo parágrafo de desenvolvimento, que é aquele que vai responder sobre a importância da fiscalização, ele vai ter 3 partes, né? Ele vai ter um tópico frasal breve, que orienta a discussão da linha argumentativa, vai estar em azul a própria linha argumentativa e, por fim, em roxo, ou lilás, não sei muito bem, nós teremos então a conclusão de parágrafo. Fala comigo, garotão! É o seguinte, vamos lá? Começando a leitura do terceiro parágrafo e segundo de desenvolvimento. A Polícia Rodoviária Federal é referência no combate ao tráfico de animais graças à sua consciência socioambiental. Como ela se faz polícia administrativa, tem como função fiscalizar, exatamente, senhores. Devido a esta função, devido a esta função, está incumbida de zelar pelo meio ambiente sustentável, além de outras, é claro, né? Para isso, monitora o transporte de cargas vivas, produtos florestais e produtos químicos, ou que sejam nocivos ao meio ambiente. Uma breve conclusão do parágrafo. Então, com lisura, constitui-se defensor do meio ambiente sustentável. Beleza? Senhores, o que está em azul é a resposta ao quesito. Se eu tiver que balancear e dizer o que é mais importante dentro de um parágrafo de desenvolvimento, notoriamente vai ser o fragmento que está em azul, porque é exatamente ele que responde ao quesito formulado. Prestando atenção no quesito, que foi a importância da fiscalização, observamos que aqui a importância reside exatamente, né, nessa monitoração de cargas, né, bem como produtos florestais, e produtos que podem ser quimicamente nocivos ao meio ambiente, né, como agrotóxicos, combustíveis, daí por diante. Hoje é comum, em vez de ouvir agrotóxico, ouvir inclusive a linguagem eufêmica, defensivo agrícola, né? É uma forma eufêmica de falar agrotóxico, mas todos esses produtos que têm, de certa forma, um caráter ofensivo ao meio ambiente ou mesmo à saúde pública, eles têm na Polícia Rodoviária Federal um importante aliado no seu controle, beleza? Agora uma breve conclusão do próprio texto. Essa conclusão então já é inclusive remissiva ao último quesito. O último quesito vai falar sobre a importância da fiscalização ambiental promovida, não é este quesito, ele está aqui desse lado. O último quesito e quarto por consequência, nós temos aponte soluções para o combate aos crimes de origem ambiental, cuja participação a Polícia
né, cuja participação da Polícia Rodoviária fique clara. Ou seja, eu tenho que relacionar diretamente soluções para o combate ao crime ambiental, mas que tenha participação de quem? De quem? Da Polícia Rodoviária. Tem que deixar isso bem claro, tudo bem? No seu texto, vamos lá? Voltando ao texto, eu tenho a minha conclusão. Na minha conclusão, farei essa proposta de intervenção, né? Que nada mais é do que olhar para o problema que você mesmo levantou no parágrafo de desenvolvimento e solucioná-lo. Tudo bem? Então vamos lá? Portanto, para extirpar essa neoplasia ambiental, é fundamental a sistematização do serviço policial entre União e Estado. Lembra que eu falei um dos problemas trazidos lá no desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Aquele que falava sobre os obstáculos. Um dos obstáculos era a grande malha viária. Bom, uma forma de você pensar já a proposta de solução é alinhar as soluções de acordo com os problemas que vocês mesmos abordaram no desenvolvimento. Olha, caso contrário, a conclusão acaba sendo uma conclusão de um outro texto. Leve em consideração, se tiver proposta de intervenção, ela deve estar alinhada com aquilo que foi discutido no desenvolvimento. Senhores, se não tiver assim, automaticamente a sua conclusão ela não está alinhada com a própria proposta de discussão do desenvolvimento. Então fica olho aberto nisso aí, beleza? Muito bem, vamos lá? Então a primeira das intervenções seria, né, a sistematização do serviço policial entre quem? Entre União e Estado, visando maior cobertura do serviço. Veja que isso foi apontado a título de obstáculo e eu estou solucionando esse obstáculo agora, dirimindo esse problema, diluindo, não é? Muito bem, vamos lá, temos mais soluções. Quanto ao controle, né, sobre biopirataria, o mesmo, né, faz necessário a integração com órgãos ambientais, sobretudo na Amazônia e no Nordeste, devido à grande área florestada, onde ocorre com maior frequência este crime. Muito bem, ou seja, estamos aqui apontando não só uma solução genérica, mas uma solução efetiva, uma vez que aponto quem tem a responsabilidade, então, em dar assistência a esse combate ao crime ambiental. Nesse caso seria a união entre aqueles órgãos que são os órgãos que têm responsabilidade ambiental com a própria Polícia Rodoviária Federal, beleza? Não menos importante, deve-se aumentar o efetivo policial, porque afinal de contas, um dos obstáculos encontrados lá no desenvolvimento foi exatamente o efetivo que não fosse suficiente a fim de suprir esse problema, né, que é a fiscalização ambiental. Muito bem, então deve-se aumentar o efetivo policial a fim de assistir melhor a malha viária. Senhores, não percam as postagens dos próximos vídeos, né? Vai lá, dá uma curtida para poder favorecer aqui o nosso trabalho e ao mesmo tempo receber novos vídeos. E isso fica bem interessante. Lembre-se, juntos somos mais fortes. É isso aí. Fala comigo!